Olá, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Farmácia. Meu nome é Bruna e eu vou continuar a aula de conceito de farmácia. Então, pessoal, primeiro recadinho. Eu vi que muita gente não postou o exercício que eu pedi lá no Classroom. 46 pessoas não postaram. Então, pelo menos é o que diz o Classroom. Então, vocês precisam postar esses exercícios para mim, faltam, porque eu preciso atribuir nota para vocês, né? E outra coisa, eu vou aplicar uma prova para você semana que vem. Porque a gente tá ficando sem tempo. Como eu peguei na metade, eu preciso atribuir nota para vocês. Só que fiquem tranquilos que a prova não vai ser difícil, não vai ser nada, vai ser o conteúdo que a gente viu. E eu vou colocar bastante coisa de conceito, que é o que eu estou passando para vocês agora, que vocês estão aprendendo. Então, semana que vem eu vou aplicar a prova, tá? Não esqueçam de enviar o exercício. Eu vou deixar aberto mais um tempo. Oi? Eu não estou ouvindo direito. Bom, tá dando um pouco de lag. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Eu vou continuar os slides da onde eu parei na aula passada. Lembra que a gente estava falando dos alopáticos, que era um homeopático, um fitoterápico? Eu vou continuar a partir daí, que é o que os conceitos vão cair na prova de vocês. Lembre que eu vou disponibilizar o slide para vocês verem as respostas que eu escrevi, tá? Para vocês poderem estudar. Eu vou disponibilizar os slides para vocês poderem estudar. Isso vai ser parte da prova de vocês, já que a gente teve pouco conteúdo, né? Pouco tempo de aula. Aí eu queria perguntar para vocês, continuar no mesmo ritmo que a gente estava na aula passada. O que é um princípio ativo, vocês sabem? Alguém sabe? Não? Bom, um princípio ativo, não sei se vocês já viram a caixinha do medicamento, tem um nome escrito lá. Vamos supor, o nome da medicação é Pantopaz. Mas o nome do químico daquilo é pantoprazol sódico sesc hidratado. Nomezinho curtinho, né? Esse é o princípio ativo de uma medicação. É ele, essa moléculazinha desse tamanho, sabe? Que vai fazer um efeito
no nosso corpo. Isso é um princípio ativo. E o que é um fármaco? Vocês sabem? O fármaco ele é um negócio meio... É mais específico já. Mas se trata exatamente dessa molécula. Só que é essa molécula que eu falei para vocês, extraída, purificada, sem impurezas. Oi? Não ouvi direito. Alguma coisa? Não? Então, voltando. O fármaco é isso, ele é uma molécula extraída, sem impurezas, sem nenhum outro composto químico ligado a ele. Ele é bem puro. Igual eu falei sobre o pantoprazol sódico sesc hidratado. Essa é a molécula pura. Ou vamos utilizar o exemplo da dipirona de novo, que é mais fácil de lembrar do que isso que eu disse. É uma molécula pura, sem nenhum recipiente, nada. É o fármaco. O fármaco, ele tem uma ação específica no nosso corpo, uma ação específica em um certo receptor no nosso corpo, e ele vai fazer uma ação, promover uma ação no nosso corpo. Seja ela de inibir, seja ela de ativar, seja ela de modular. Mas isso aí eu vou ter isso mais para frente, mas ele vai promover uma ação. Vocês têm que lembrar disso. E aí a gente entra no... Qual a diferença entre um fármaco e uma droga? Sendo que o fármaco também é chamado de droga. Afinal, o nome drogaria não é à toa. Alguém sabe? Não? A diferença do fármaco para a droga é, vou dar um exemplo, o álcool. O álcool, quando você ingere, ele promove uma ação no corpo. Ele se liga a alguns receptores no cérebro, no receptor GABA, que também vai ser uma coisa mais para frente que vocês vão ver. Modula ele lá e deixa a pessoa com bêbada, com efeitos. Existem fármacos que atuam no GABA, que são, por exemplo, os benzodiazepínicos. É o Rivotril, é o diazepam, etc. e tal, que vocês já devem ter ouvido falar. Só que a grande diferença entre eles é que um é terapêutico e outro não é nada terapêutico. O álcool, ele não tem absolutamente nada de terapêutico.
Já os fármacos que parecem com ele, que atuam como ele, o Rivotril, o diazepam, etc., são terapêuticos. Por quê? Inclusive por questões de dose, inclusive por questões de como eles vão atuar no cérebro. Eles não vão atuar de forma desenfreada como o álcool atua. Eles não vão te deixar na mesma situação que o álcool te deixa. Embora eles ajam no mesmo caminho de inibição, de modulação do GABA. Tá? Beleza? Aqui é uma molécula que eu coloquei o desenho para vocês. É um receptor com a molécula agonista, que vai promover um efeito no nosso corpo, e uma molécula antagonista, que vai parar um efeito do nosso corpo. Você pode ver que o receptorzinho um está funcionando e o outro está dormindo. Mas esse aí é um conceito mais avançado que eu não vou dar aula para vocês sobre, mas outros professores vão dar. Outra coisa importante, o que é uma via de administração? Vocês sabem, né? Ou não? Vocês estão com muito sono hoje? Notei, vocês estão menos participativos do que o normal. Normalmente vocês estão falando, criando alguma coisa ou fazendo uma pergunta que da outra vez eu nem consegui dar os slides todos. Hoje vocês estão tão quietinhos. Eu estou perguntando a vocês, nem estão respondendo. Isso é porque está chegando o feriado? Imaginei. Mas eu preciso passar isso para vocês porque vai ser o nosso conteúdo de prova e para vocês poderem continuar o curso com mais facilidade, né? Então, a via de administração é a via que a gente escolhe para inserir o fármaco no corpo de uma pessoa. Exemplo, via oral, comprimido. Cápsula, também é via oral. Aí a gente tem as injeções, tipo a benzetacil da vida, que é uma delícia. Tem essa é intramuscular, né? Temos as intravenosas. Exemplo, a dipirona pode ser aplicada, dipirona, o Buscopan, ou outros medicamentos, Plasil, enfim, por via intravenosa, para que às vezes a gente vai no hospital, tá passando mal e eles colocam pra gente, né? Na veia, famoso na veia. Aí tem outras vias. Via tópica, que pode ser pomada. Via dérmica, que são adesivos que a gente cola no corpo. Existem adesivos de anticoncepcional, por exemplo. Vocês já devem ter visto. Muitos são hormônios, os adesivos. E tem a via inalatória também, que para quem tem asma, utilizar broncodilatador. Tudo isso faz muita diferença. A via de administração do medicamento fala muito sobre ele. Quando você utiliza um medicamento via intravenoso, o efeito dele é assim, ó. Ele entra na veia e você começa a sentir o efeito. E tem uma razão para isso. Se você tomar o mesmo medicamento comprimido ou cápsula, ele vai demorar muito mais para fazer efeito, pelo menos uma meia hora. Para quem tem asma e precisa que o efeito da medicação seja rápido, a via inalatória é só você espirrar
que broncodilata. Porque vai direto para o pulmão. Já age diretamente nos receptores que ele precisa agir. Só que essa parte é a parte da farmacologia, que é o amor da minha vida, e eu não vou entrar muito com vocês na explicação de por que essas vias funcionam dessa forma, porque senão também eu vou encher vocês de informação com sono e não vai dar certo. A outra pergunta é: qual a diferença de um medicamento de referência, um genérico e um similar? Alguém sabe? Se vocês sabem, vocês não querem responder porque estão com sono. Sabe? Bom, os medicamentos de referência, eles são desenvolvidos por uma farmacêutica. Como que isso acontece? Eu fui pesquisadora, fiz mestrado lá em farmacologia, eu fiz parte de um pouco desse processo. A gente vai, estuda uma molécula de interesse, lá nas universidades, no meu caso foi na UFPR. A gente aplica alguns testes infelizmente com animais. A gente vê se funciona, e se funcionar, geralmente as indústrias farmacêuticas, elas adquirem da universidade essa molécula, porque é uma molécula em potencial. Só que agora vamos supor que eles adquirem por volta de 30.000 moléculas. Sabe quantas funcionam? Uma ou duas. No fim dessa história. Então é muito difícil você produzir você criar um medicamento novo. Porque na hora de fazer os testes com humanos ou com outros testes, que são diversos testes, você descobre que não funciona bem daquela forma. Você descobre que ele é tóxico por alguma razão. Você descobre que a dose tem que ser muito elevada para fazer algum efeito e é perigoso porque pode estar perto da dose letal. Então, dessas 30.000 moléculas, restam uma ou duas que vão virar medicamento. E aí, essa farmacêutica que comprou, ela leva mais 10 anos fazendo esses testes. Aí, se ela for sortuda e conseguir lançar o medicamento no mercado, eu escolhi como exemplo aqui o Rivotril mesmo. A Roche conseguiu essa molécula. A Hoffmann lá, a Roche que chama. A indústria conseguiu essa molécula, conseguiu produzir, ela levou 10 anos. E ela patenteou lá no primeiro ano que ela pegou. Ela tem só mais 10 anos para comercializar esse medicamento com o nome Rivotril e ser exclusivo para ela. A patente de um medicamento é de 20 anos, mas a gente considera 10 anos só. Que a farmacêutica vai poder tirar o proveito financeiro do nome do medicamento que ela criou. Por causa de todo esse tempo de pesquisa. Aí, então, o que acontece? Quando ela perde a patente, após esses 20 anos, qualquer laboratório pode pegar e fazer essa medicação. Ou tentar, simular o máximo possível. Ela já libera, a farmacêutica é obrigada a liberar a formulação, mas ela não explica para você como faz. Então, a indústria que pegar, ela vai ter que descobrir como faz. Direitinho. E não é tão difícil assim. Você pegando um comprimido de Rivotril, você
faz o processo inverso e você descobre mais ou menos como foi feito. Você macera o comprimido, tira o princípio ativo, vê quais são os recipientes utilizados, qual a quantidade, pesa tal. Dá um trabalho, mas é um trabalho que vai render, certo? É sempre assim. Então, hoje, esses aí, por exemplo, são medicamentos similares. Aí essa indústria, ela pega e coloca um nome nele. No caso, o Clopan. O Clopan é da Cristália. Que assim que foi lançado o Rivotril, ela decidiu fazer... Que ele saiu do mercado, que ele saiu da patente e pôde entrar no mercado a partir de outros, ela decidiu fazer e colocou o nome de Clopan. Bom, é basicamente o mesmo princípio ativo e tudo mais. Só que aqui no Brasil a gente tem o genérico, a gente não tem o genérico em outros lugares, tá? Do mundo não existe. É uma lei brasileira. Que é você não atribuir às indústrias farmacêuticas essa possibilidade de dar um nome para a medicação e fazer com que ela custe mais caro, sabe? Então eles decidiram fazer, ó, você pode até pôr o nome ali da sua empresa, vai ter lá Medley, Teuto, não sei o que e tal, mas você não vai colocar a caixinha com tua logo, os negócios tudo bonitinho do jeito que você, né? A caixa do genérico, ela tem uma forma de apresentação ali pra gente, né? Só o nomezinho da indústria que fez em cima. E ela vem só com o nome genérico do medicamento. O nome genérico é o nome do princípio ativo, que no caso do Rivotril é o clonazepam. Então você vai comprar lá, você pede clonazepam e é lei, tá? Mesmo que o médico escreva lá na tua receita, você vai comprar Rivotril, é lei que você possa comprar ele genérico ou similar. Então não é porque está escrito o nome da indústria ou o nome do medicamento, referência, que você é obrigado a comprar o referência. Então a farmácia ela tem que te dar a opção de escolher o genérico, só que muitas vezes elas não dão. Então eles te vendem o referência mesmo, que costuma ser mais caro, claro. Então, é direito de vocês sempre pedirem pelo genérico ou similar. Aí eu pergunto para vocês, existe diferença entre esses medicamentos? Diferença assim, quando você vai tomar ele, você sente alguma diferença entre o genérico, similar e o referência? Vocês já sentiram isso? Teoricamente não é para ter, tá? Mas às vezes tem. E uma razão é bem simples. A diferença entre a Teuto, que é brasileira aqui, e a Hoffmann La Roche, que desenvolveu esse medicamento, que é alemã. Sueca, na verdade. Eles têm maior poder de aquisição de insumos de melhor qualidade. Não que a Teuto não tenha, tá? Mas ela vai escolher um insumo com uma qualidade um pouquinho menor.
Então, em algumas pessoas pode dar uma sensação de que o efeito, alguns lotes, algumas coisas assim, pode dar a sensação que o efeito não foi igual. Não é que não faz, mas é que às vezes a pessoa sente um pouquinho dessa diferença. Então, é normal, não é que não está fazendo efeito, mas às vezes a gente pode sentir isso e falar: poxa, mas eu não quero mais tomar o genérico, ele não parece igual, mas ele é. Então, pode ficar tranquilo que às vezes vocês só vão sentir, ou alguém vai mencionar com você que sentiu: poxa, não deu tanto efeito tal, como eu esperava, como eu senti com o outro, mas ele continua com seu efeito terapêutico, sim, e pode continuar utilizando. Agora eu quero saber, né? Vocês não vão. Que esse seria o final da minha aula, porque como eu não consegui dar na aula passada, eu ia terminar nessa. Mas como a aula passada foi tão intensa e tão divertida, e vocês fizeram tantas perguntas, e nessa vocês estão dormindo, mas eu consigo entender vocês, tá? Eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Que vocês, eu sei que vocês vão estar com sono alguma hora e eu vou estar falando coisa aqui com vocês, são conceitos de farmácia que, poxa, quando você está com sono, às vezes até embala. Mas é uma coisa que vocês têm que saber. Eu queria saber se vocês já ouviram falar de alguma coisa assim que ficou na cabeça de vocês e vocês não sabem o que que é. Alguma dúvida, alguma coisa assim. Uhum. Ih, depende. A área é tão grande, gente. É uma coisa tão grande. Depende do que você quer trabalhar. Por exemplo, na farmácia hospitalar, você quer trabalhar numa drogaria, você quer trabalhar numa farmácia de manipulação, você quer trabalhar com desenvolvimento de medicamento, na indústria farmacêutica, sabe? Não, ele não tem um valor a hora assim que eu posso dizer para vocês. Porque cada lugar, se você for trabalhar numa indústria farmacêutica, nossa, você vai ganhar muita grana. Se for trabalhar em farmácia de manipulação também. Se vocês souberem manipular medicamento. Vocês vão manipular, vocês vão fazer aquele medicamento, vocês vão formular aquele medicamento. Na indústria farmacêutica, vocês vão estar na pesquisa do medicamento. Então, eu não tenho como dizer para vocês. Tem análises clínicas, por exemplo, que é da minha área também, da biomedicina. O farmacêutico também pode fazer. É, tirar sangue e tal. Essa daí é que não paga bem. Eu sei porque ela tá na minha área. Ela não paga muito bem. Mas as outras, as demais que tem, é a perícia. Alguém comentou de perícia. Não sei, foi dessa turma, não foi? Pois é. Perícia paga muito bem. Principalmente se for perícia da Polícia Federal. Vai pagar 15, 20 mil. Se for da Polícia Civil, vai de 5 a 10 mil. Conforme você sobe a carreira, até 15. Eu não tenho como dizer para vocês. Isso vai depender da área que vocês escolherem.
O quê? Golinho de café? À vontade. É, gente, tem dia que a gente tá assim mesmo, que a gente tá cansado, com sono, que é difícil de ficar. Oi. Então, eu vou discutir isso hoje com ele. Como que eu posso aplicar essa prova? Eu posso aplicar essa prova via Forms, por exemplo? E aí os alunos, eles podem ter acesso a um tablet, alguma coisa, e fazerem a prova? Entendi. Vocês preferem aí na escola que seja impressa ou pode ou não? Ah, não, não, não vai ter. Principalmente porque eu vou trabalhar com a história da farmácia e essas questões de conceito. Então vai ser bem, é, bem determinadas as questões. É, olha pra mim, semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Pois é, o dia já passou, né? Mas eu vou olhar aqui no meu computador, gente. Na verdade, não passou. Vocês podem entregar até dia 19. Eu fui legal, eu coloquei mais tempo pra vocês. É, ele tá no Classroom, ele já tá lá há um tempinho. Então façam, não é nada complicado. Vou postar esses slides para vocês agora, para vocês estudarem para a prova. E na semana que vem, a nossa primeira aula vai ser terça, né, da semana, igual hoje. E vai ser a prova, tá? Então, aí você olha, Verônica, se vai estar disponível o tablet ou o laboratório e me avisa. A nossa prova vai ser terça que vem. Aí você olha para mim se vai estar disponível o laboratório ou o tablet e me avisa. Que, é, se não tiver, aí eu mando para vocês as questões e vocês imprimem. Tá ok? Eu vou postar para eles aqui agora esse slide, para eles estudarem para a prova. E não esqueçam do trabalho, gente. Trabalho vale 2 pontos, ponto é importante. É, gente, não precisa ficar assustado com a prova, não, viu? Porque eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês desenvolvam e sejam bons naquilo que vocês querem fazer. Tá? Então, eu quero que vocês interajam, que vocês aprendam, que vocês se sintam bem. Eu não vou avaliar vocês só pela nota da prova. Isso é uma coisa que a gente é obrigado a fazer de acordo com o Ministério da Educação.
Mas eu vou avaliar vocês por outras razões. E eu gosto muito de vocês. Vocês são participativos, vocês perguntam, vocês têm, assim, tudo que é de bom para alunos irem para frente. Que é a curiosidade, que é perguntar. E eu sei que hoje é a questão do sono, mas vocês têm essa coisa. Então, não se preocupem com prova. Eu estou avaliando vocês em tudo. E vocês são uma turma muito legal. Uma turma muito linda. É verdade, eu adoro discutir com vocês quando vocês me fazem pergunta. Mas vocês estão perdoados hoje pelo sono. Tô postando aqui, tá? O slide para vocês estudarem. Também amo vocês. Então a prova vai ser baseada nesses conceitos que eu postei para vocês lá agora, que são esses slides. E na história da farmácia, que foi bem tranquilo, que é a primeira aula que também está postada lá. Tchau, gente. Bom feriado. Descansem bastante. Durmam bastante. A gente precisa disso. Faz parte da saúde humana. Tá bom? Um beijo para vocês. Até terça.